Jair Bolsonaro se fechou no Palácio da Alvorada depois do segundo turno das eleições presidenciais. Não admitiu categoricamente a derrota. Apoiadores do então presidente chegaram a fechar estradas, acamparam em frente ao QG do Exército e de vários quartéis. Exigiram intervenção militar e, por fim, atacaram as sedes dos três poderes nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal em fevereiro deste ano, provas e testemunhas expuseram uma suposta participação de Bolsonaro na tentativa de um golpe de Estado. Na sexta-feira, o relator do inquérito no Supremo, ministro Alexandre de Moraes, retirou o sigilo dos depoimentos, que trazem novos elementos sobre o que Bolsonaro, seus ministros e assessores mais próximos realmente estariam fazendo. A Polícia Federal ouviu 27 pessoas entre o fim de fevereiro e início de março, a maioria de forma simultânea para evitar combinação de versões. A Polícia Federal afirma que o então presidente Jair Bolsonaro conduziu reuniões da trama golpista aqui no Palácio da Alvorada. Os agentes cruzaram mensagens, registros de entrada e saída do palácio e sinais de celulares na área. Segundo as testemunhas, Bolsonaro manteve encontros até em fins de semana com ministros civis e militares para tratar do golpe de Estado. E essas discussões não teriam se limitado às sedes do governo em Brasília, como o Palácio do Planalto, Ministérios da Justiça e da Defesa, gabinetes das Forças Armadas. Elas também ocorreram em endereços de militares de alta patente. Segundo os depoimentos, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pressionava para as forças aderirem ao golpe. O então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, pôs as tropas à disposição do ex-presidente. Já os chefes do Exército e da Aeronáutica resistiram. Disseram a Bolsonaro que não contaria com eles e alertaram: se tratava de uma ação ilegal. O general Freire Gomes, então comandante do Exército, contou que num desses encontros, Bolsonaro informou que a minuta do golpe estava em estudo e que seria reportada para os comandantes das três forças. O ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, disse que em outra reunião, o general Freire Gomes afirmou a Jair Bolsonaro que iria prendê-lo se ele levasse o plano adiante e que o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, ficou atônito ao ser informado que a Força Aérea Brasileira não participaria de qualquer movimento de ruptura democrática. A Polícia Federal investiga uma reunião de militares que ocorreu em novembro nesta quadra da Asa Sul, onde mora o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, general Braga Neto, candidato a vice de Bolsonaro. A Polícia Federal suspeita que nesse encontro o grupo discutiu como operacionalizar o golpe, ou seja, quais ações seriam adotadas se Bolsonaro utilizasse medidas extremas, como a garantia da lei e da ordem, estado de defesa ou estado de sítio. Esses instrumentos só podem ser usados pelo presidente da República em caso de forte ruptura da ordem ou da democracia, o que não ocorria porque as entidades fiscalizadoras já haviam comprovado a lisura das eleições. Estado de sítio e estado de defesa, segundo a Constituição, precisam do aval do Congresso. Nessa reunião, segundo a investigação, estavam o então ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e o major Rafael Martins de Oliveira, conhecido como Joey. A PF encontrou uma troca de mensagens entre os dois. Após a reunião, o major pergunta: alguma novidade? Mauro Cid responde: eu que pergunto. Joey diz:
Vibração máxima, recurso zero. Na sequência, Mauro Cid pergunta: qual a estimativa de gastos? Falei para deixar comigo. E Joy sugere: só uma estimativa, com hotel, alimentação, material, 100 mil? Ainda de acordo com os investigadores, o dinheiro seria usado para financiar a vinda e a ação dos Kids Pretos em Brasília. Eles são militares da ativa e da reserva do Exército, especialistas em operações especiais, treinados para participar de missões sigilosas e com alto grau de risco. Poucos dias depois, Mauro Cid, que também faz parte dos Kids Pretos, organizou mais uma reunião, dessa vez do outro lado da cidade, no salão de festas aqui desse prédio na Asa Norte. A polícia investiga se foi nesse encontro que produziram uma carta endereçada ao comandante do Exército. O documento foi divulgado no mesmo dia da reunião. E os próprios militares admitem que foi escrito para pressionar o comando do Exército a aderir ao golpe. Segundo a investigação, só Kids Pretos foram chamados. Questionados nos depoimentos, militares disseram que os encontros eram apenas de confraternização. Em outra frente, o entorno político de Bolsonaro se reunia no Comitê do PL, partido do ex-presidente. Segundo a PF, a casa no Lago Sul ficou conhecida como QG do golpe. Recebeu apoiadores de Bolsonaro que defendiam intervenção militar. E era aqui também que trabalhava o braço jurídico da trama, que fabricou versões da minuta do golpe.